A aula tem só as técnicas de licitação que é para descoberta de requisitos. Então, o ponto difícil da engenharia de requisitos é justamente como descobrir os requisitos. Então, o cliente tem lá na cabeça dele, o usuário, a pessoa da empresa lá, ele sabe o que ele quer, mas muitas vezes é difícil ele contar, externar isso, deixar claro o que vai ser o sistema para a equipe de desenvolvimento. Então tem essa lacuna aí, essa distância entre o que o cliente quer e o que ele falou que ele quer. Se você se lembrar lá do início do curso, é um problema de comunicação que é grande na engenharia de software dele. Tornar consistente aí o que o cliente quer, o lado do cliente, com o que a equipe de desenvolvimento vê do sistema. Então tem algumas técnicas para facilitar isso. A engenharia de requisitos, a engenharia de software no geral, tem há muito tempo estudado como tentar extrair essa informação do cliente. Aí tem algumas técnicas, lá no livro discute várias técnicas em detalhes, eu resumi aqui bem rapidinho os conceitos principais de algumas delas. Por exemplo, a técnica de descoberta de requisito, que é chamada de descoberta de requisito nessa edição, que é a nona edição do livro, mas na oitava edição ela é chamada de ponto de vista. Eu deixei os dois termos aí, caso alguém pegue a oitava edição. E ponto de vista eu acho que é até mais claro do que a descoberta de requisito, que é um termo mais geral. Vou explicar o que é, mas tem outras técnicas tipo entrevista, cenários, casos de uso, etnografia. A gente vai ver como que essas técnicas podem ser usadas para tentar criar essa ponte entre o que o cliente tem em mente, o que ele quer e o que a equipe de desenvolvimento vai desenvolver realmente, qual é o produto que vai ser entregue ao cliente. Vou tentar facilitar a comunicação. Vou começar pela descoberta de requisito. O que seria isso? A técnica de ponto de vista. É você tentar pegar o ponto de vista dos vários stakeholders. Então, se você está desenvolvendo um sistema bancário, não ficar só no gerente do banco. Começar com o gerente, começar com o cliente, começar com o caixa, começar com o cara da seguradora, começar com as várias pessoas que vão usar o sistema para pegar os diferentes pontos de vista e com isso tentar pegar todos os lados, ser mais completo no seu documento de requisitos, vamos colocar assim. Isso facilita, então a técnica para você tentar obter muitos requisitos, ou o maior parte dos requisitos, já que uma pessoa só às vezes não sabe tudo sobre o modelo de negócio da empresa. Você conversando com várias pessoas, você entende melhor o modelo de negócio da empresa por várias perspectivas. Só que causa problemas. Por exemplo, cada stakeholder pode ter uma visão diferente. Então, você conversa, o engenheiro de requisitos conversa com o gerente, ele vai te contar de uma forma. Conversa com o caixa, ele vai te contar de outra forma. Conversa com o correntista do banco, vai te contar de outra forma. E com isso, esses vários pontos de vista pode ser difícil você unificar no que é realmente o produto que vai ser desenvolvido. Então, cada pessoa tem um ponto de vista, cada pessoa vê o problema de uma maneira diferente, pode causar dificuldade, mas é uma forma de você tentar obter mais requisitos, entender melhor o modelo de negócio da empresa. Então, o objetivo é obter requisitos de várias perspectivas. Só para ilustrar graficamente o que seria o conceito, então seria, não necessariamente você precisa usar uma tabela assim, mas só para ilustrar que tem as várias pessoas. E aí de cada uma você obtém um ponto de vista. Então tem, por exemplo, o titular de uma conta corrente, você vai lá e conversa com ele, com essa pessoa, e a pessoa enumera para você várias coisas que ela utiliza no sistema bancário. Vamos supor que o sistema esteja substituindo, por exemplo, então ela faz isso no sistema atual e ela espera fazer as mesmas coisas no novo sistema. Ela vai dizer, por exemplo, que ela usa o sistema para retirar dinheiro, consultar saldo, pedir cheque, etc. Aí conversando com o não titular, quer dizer, aquela pessoa que não tem conta no banco, mas tem um cartão lá para sacar, por exemplo. Vamos supor que o marido tem a conta titular e a esposa tem um cartão só para sacar. Então, o que eu faço lá é consultar o saldo e sacar. Então essa aí é a visão do não titular. Aí se eu converso com o caixa do banco já tem outra visão de outras funcionalidades que talvez os clientes não tenham essa visão. Por exemplo, eu posso executar diagnóstico, posso verificar se tem alguma inconsistência aqui no meu caixa, por exemplo. Está sobrando dinheiro ou faltando dinheiro. Esse é um problema que os bancários tenham com frequência, é tentar identificar se por um acaso estiver inconsistente o estado do caixa. Então o caixa pode querer executar diagnóstico, pode querer somar dinheiro. Então, com frequência tem que somar várias notas, por exemplo, várias notas que tem que pagar, várias notas fiscais, várias boletas, e aí ele precisa de alguma coisa que permite somar. Então a calculadora passa no sistema. E aí pode falar coisas que às vezes nem é tanto do sistema, mas que ele lembra. Colocar papel. Quando eu estou interagindo com o sistema, que volta e meia eu tenho que ir lá na impressora e colocar papel para emitir os relatórios.
Ele pode falar várias coisas que às vezes pode até não ser implementado em software, mas é importante para entender o modelo de negócio. Então, isso que essa figura eu peguei do Somerville também, adaptada, para mostrar que as pessoas têm pontos de vista diferentes. Muitas dessas coisas podem ser conflitantes ou redundantes. Por exemplo, teve dois aí que falou a questão de retirar dinheiro. E tem essas dificuldades quando você trabalha com vários stakeholders, mas é uma forma de você criar um conjunto maior de funcionalidades. Se você conversar só com uma pessoa, você vai ter um conjunto X. Se você conversa com várias pessoas, a tendência é você ter 2, 3x de requisitos elicitados, obtidos. Essa figura é só para facilitar a organização. Então, como você vai ter que conversar com várias pessoas para obter os requisitos, então tente classificar essas pessoas. Então, tem que criar um organograma da empresa, mesmo que não reflita o organograma real da empresa, mas é uma forma de você ver e classificar os requisitos que você obteve. Então, você conversou com um cliente, mas é um cliente titular ou não titular de conta. Você conversou com um funcionário do banco, mas é um funcionário caixa, gerente e segurador, por exemplo. Agente de seguro. Então, tentar obter as várias pessoas, classificar essas pessoas e conversar com cada uma delas para tentar extrair requisitos, elicitar requisitos. É uma técnica adotada, mas tem algumas dificuldades, acho que eu discuti algumas delas. Por exemplo, algumas pessoas não sabem expressar o que elas querem, não sabem na realidade o que elas querem. Algumas pessoas não estão acostumadas em externar exatamente o que ela faz no dia a dia, está acostumada com aquilo, mas não sabe dizer claramente o que ela quer que o sistema faça. Elas podem pedir coisas ou podem dizer coisas que não são muito realistas. Então, por não ter essa noção de TI, talvez não é uma especialista de TI, pode pedir uma coisa que na verdade não dá para implementar, ou pelo menos não dá para implementar com os recursos disponíveis. Então, pode haver esses pedidos difíceis de serem atendidos. Você conversando com várias pessoas vão pedir coisas que são muito difíceis de você conseguir atender. Então, se você conversasse com uma só, talvez seja mais fácil atender e deixá-la satisfeita. Então, você tem que conversar com 3, 4, 10 pessoas, é difícil você atender tudo que todo mundo pede. É uma dificuldade aí. Muitas vezes as pessoas usam termos técnicos, mas nesse caso aqui não é um termo técnico de TI. Ele não vai estar falando de MySQL, de Oracle, de Hibernate, etc. Vai estar usando os termos técnicos dele. Por exemplo, se ele é um cara bancário, ele vai usar termos lá do domínio de banco, debenture, sei lá, outros termos, que talvez você não saiba o que quer dizer. Então, uma dificuldade aí nessa técnica é que você vai conversar com várias pessoas, cada pessoa tem os seus termos técnicos, o segurador tem os seus termos, o caixa do banco tem os seus termos, e às vezes você, como não é domínio, não é especialista naquele domínio, pode ser difícil entender o que o stakeholder, o que a pessoa está dizendo. E pode haver essa dificuldade de entender a redundância também. Então, eles dizem a mesma coisa às vezes, mas de forma diferente. Então, você tem que perceber que aquilo, na verdade, é a mesma funcionalidade do sistema. O sistema, quando estiver implementado, a funcionalidade é uma só. Mas o caixa diz de uma forma, o gerente diz de outra forma, o cliente diz de outra forma. Na verdade, tudo é a mesma coisa. No livro é discutir também o que eles chamam de armadilhas, que tome cuidado, porque às vezes o stakeholder pede coisa que na verdade é para aumentar o poder da empresa. Então, isso é uma armadilha. Na verdade, ele não tem acesso ao saldo dos clientes. Ele só consegue ver o saldo do cliente se ele tiver com o cartão e com a senha. Mas ele pode te comunicar e dizer, tipicamente eu posso emitir um relatório aqui com as contas e os saldos das contas. Então, ele pode estar pedindo uma coisa que na verdade ele não tem acesso tipicamente, mas ele está querendo para poder ter mais poder na empresa, vamos dizer assim. Então tem essas armadilhas que o cliente pode, os usuários do sistema, os vários stakeholders, pode te pedir funcionalidades disponíveis para ele, que ele não deveria ter essas funcionalidades disponíveis. Uma outra armadilha é que o sistema é dinâmico, então as pessoas podem mudar de ideia, podem aparecer novas pessoas, novos stakeholders. Então, o sistema é dinâmico, tem que ter consciência disso, que o seu sistema não é uma caixa fechada. Tem que estar aberto para novas solicitações, novos stakeholders, novas funcionalidades. Última armadilha aí, questão associada ao ponto de vista, questão de duplicidade, acho que eu falei várias vezes, inconsistência. Às vezes pode ter várias coisas ditas também, a mesma coisa dita de várias formas, a duplicidade pode ter inconsistência, que é um stakeholder fala de uma forma, o outro stakeholder fala o oposto. E aí não tem como você atender os dois, porque às vezes as coisas são inconsistentes, são opostas, você atender um, você não atende o outro.
falei um pouco sobre descoberta de requisitos, nos outros eu vou ser mais breve, até porque os conceitos se repetem com o primeiro, as coisas são parecidas. Mas uma outra forma de você obter o requisito é criar questionário. Você pode usar ponto de vista, mas talvez usar uma coisa a mais que seria um questionário. Você tem um formulário, por exemplo, em vez de você ir lá e conversar abertamente, tem um formulário para a pessoa preencher, os vários stakeholders. Uma coisa não impede a outra. Você pode ter um questionário fechado, que seria entrevista fechada, ou você pode ter um questionário aberto, que você conversa mais informalmente e permite adaptar. Então, pode estar associado à primeira técnica de ponto de vistas, mas é um mecanismo a mais, que é você criar entrevistas fechadas ou entrevistas abertas para obter esses requisitos. Então não tem muito conceito novo aqui, só para documentar que muitas vezes os requisitos são obtidos através de entrevistas, que podem ser entrevistas fechadas, com os roteiros em questões já definidas, ou podem ser entrevistas abertas, que você às vezes tem um roteiro inicial, mas pode criar novas questões no decorrer da entrevista. Outra técnica, cenários, também associado à descoberta de requisitos, mas mais uma ferramenta. O que seria a técnica de cenário? Seria você usar um template para simular um cenário de uso do sistema. Imaginar que você é um stakeholder e aí documentar como que o stakeholder iria interagir com o sistema. Então, essa que é a ideia da técnica de cenário, é você descrever uma forma de usar o sistema nas palavras do usuário, nas palavras do stakeholder que você está entrevistando, por exemplo, se você estiver usando entrevista. Tem vários templates para documentar os cenários. Esse template que eu estou usando aqui não é o mesmo template que está no livro, que lá é um pouco mais detalhado, mas eu tentei simplificar aqui no slide a essência do que eu acho que deve ser documentado. Por exemplo, o nome do cenário, que é o que é a funcionalidade. A funcionalidade é sacar, a funcionalidade é depositar, a funcionalidade é transferir. Então são as funcionalidades, seria o nome do cenário. Os atores é quem que acessa aquela funcionalidade. Sacar é feito pelo correntista titular e pelo não titular. Transferir é feito só pelo correntista titular, não é feito pelo correntista não titular, por exemplo. O ator é quem faz a funcionalidade, quem tem acesso à funcionalidade. Pré-condição é o que o sistema precisa ter validado antes daquela funcionalidade. Então, pré-condição, por exemplo, para sacar é ter fornecido senha e o número da conta, por exemplo. Então, você vai descrever ali a situação anterior àquela funcionalidade. Fluxo normal seriam os passos que devem ser seguidos para a funcionalidade ser concluída. Então, você falar, se você está descrevendo transferir, entrar com a conta de origem, valor da transferência, entrar com a conta destino, validar e confirmar a transferência. Então, descrever o passo a passo ali de quais são as atividades que são feitas para que aquela funcionalidade seja concluída com sucesso. Então, com sucesso é porque o fluxo alternativo é justamente o sem sucesso. Então você descreve o caso típico que a funcionalidade vai ser feita no fluxo normal e descreve as exceções, coisas atípicas no fluxo alternativo. No fluxo alternativo você descrever as exceções que podem ocorrer. Por exemplo, eu transferi, mas o meu saldo é insuficiente para transferir. Eu quero transferir, mas de repente o número da conta que eu coloquei é inválido, não existe aquela conta. Então, fluxos alternativos são exceções que podem ocorrer durante a execução da funcionalidade. E a pós-condição seria, se a funcionalidade for executada com sucesso, a situação final do sistema vai ser essa. A situação final da conta, no caso de transferência, por exemplo, vai ser essa. Vai ser debitado da conta do cliente, vai ser creditado na conta de destino. Eu dou um exemplo aqui de sacar, só para tentar deixar mais concreto esse conceito. Então, o que seria a funcionalidade no sistema bancário? Sacar dinheiro. Quem que pode ter acesso a essa funcionalidade? O ator correntista. Qual que é a pré-condição? Tem que ter a conta e a senha validada. Então isso não está descrito aqui no meu cenário. Quer dizer, é um passo anterior que eu tenho que validar a conta e a senha. Fluxo normal, o que eu preciso fazer para sacar? Então passo 1, entrar com o valor do saque, pressupondo que a pré-condição já foi validada, né? A conta e a senha. Então passo 1, entrar com o valor do saque. Passo 2, confirmar o valor, confirmar a operação. E passo 3, para debitar o valor da conta do cliente. Bem brevemente aqui. Esse template meu é bem simples, mas obviamente que no dia a dia as empresas escrevem documentos mais longos, mais complexos. Então, questão do slide aqui para ficar visível, eu coloquei bem simplificado, mas exercícios que ele for fazer na disciplina, OTP, trabalho prático, não precisa ser tão sucinto quanto eu, pode ser mais detalhado. Um exemplo de fluxo alternativo, vamos supor que o saldo é insuficiente para fazer o saque. Então o fluxo alternativo seria, ao invés de eu sacar, eu vou apresentar um aviso ao cliente.
está numerado como 3.1, quer dizer, uma alternativa ao passo 3. O passo 1 e o passo 2 do fluxo normal é válido. Eu vou entrar com o valor, eu vou confirmar os dados de operação. O passo 1 e o 2 está ok. O passo 3 que não está ok, porque eu não posso debitar se eu não tenho saldo. Então, vai para o 3.1, seria a alternativa do passo 3. Apresenta um aviso ao cliente que o saldo é insuficiente. A pós-condição seria, se o passo 1, 2 e 3 do fluxo normal for executado com sucesso, a pós-condição será que o valor sacado é debitado do saldo do cliente. Se o cliente tinha 120 e sacou 20, o saldo vai ser 100. Mais um exemplo aqui de técnica para obtenção de requisitos, licitação de requisitos, chamado de caso de uso. A gente vai explorar essa técnica mais para frente do curso, mas só para dar um gostinho para vocês do que seria você criar umas figuras bem simples, que é chamado de diagrama de caso de uso, que é essa figura do slide aí. É só para dizer para o cliente o que são as funcionalidades. E é uma anotação bem simples que o cliente tipicamente entende. Então você pode mostrar essas figuras para o seu cliente, para os seus stakeholders, para os seus usuários finais, que ele não vai ter dificuldade de entender, porque a anotação é simples. A anotação consiste só de um bonequinho, um palito que diz quais são as pessoas que interagem com o sistema e bolinhas que dizem quais são as funcionalidades do sistema. E vocês colocam várias bolinhas ou elipses para descrever as funcionalidades, e o cliente olha para aquela figura e fala: tudo bem, eu tenho que sacar, tenho que transferir, mas você esqueceu que tem essa outra coisa aqui que não está documentado, que é, por exemplo, fechar a conta. Então, o cliente pode olhar o diagrama e observar que tem coisas que estão faltando ou que tem coisas redundantes que fazem a mesma coisa. Por isso que o diagrama de caso de uso é usado aí para obtenção de requisitos, para licitação de requisitos. Finalmente, a etnografia, talvez um pouco menos difundida, talvez um termo que as pessoas não conhecem muito no dia a dia, mas é uma coisa bem simples, que é você obter requisitos por observação. O que consiste a técnica? A técnica consiste em você pegar um engenheiro de requisitos, uma pessoa da equipe de desenvolvimento, introduzir na empresa do cliente. Se você desenvolver um sistema palpável do Rio Doce, por exemplo, você pega um engenheiro da sua empresa desenvolvedora, especialista, por exemplo, em etnografia, e coloca na Vale para ficar lá um mês, por exemplo. O que ele vai fazer lá? Ele não vai trabalhar para a Vale, obviamente. Ele vai simplesmente observar como que as pessoas trabalham na Vale, anotar e ver como que o sistema poderia ajudar no processo da Vale do Rio Doce. Então, essa que é a ideia da etnografia, é você introduzir uma pessoa da equipe de desenvolvimento dentro da empresa do cliente para observar, anotar, tirar dúvidas, conviver no dia a dia da empresa cliente. E com isso você obter os requisitos não porque a pessoa te disse que é assim, mas porque você viu no dia a dia da empresa que funciona assim. É uma técnica bem simples. Ela é eficaz em algumas situações. Por exemplo, para descobrir coisas que às vezes o cliente esquece de falar. Então, às vezes quando você entrevista, quando você dá um questionário, você não obtém tudo, a pessoa pode esquecer de falar. Quando você observa no dia a dia, você entende melhor e às vezes aquilo que não tinha sido dito explicitamente você observou que é necessário. Então, descobre como as pessoas realmente trabalham. É muito útil também para ver como que as pessoas interagem, a questão da cooperação. Então, às vezes você conversa com o caixa do banco, ele te conta do ponto de vista dele. Conversa com o gerente do banco, o gerente conta do ponto de vista dele. Mas ambos esquecem de dizer como que eles cooperam em alguma atividade do banco. Então, quando você tem introduz uma técnica de etnografia, introduz uma pessoa na empresa do cliente, essa pessoa observa também a cooperação, como que o caixa coopera com o gerente do banco, por exemplo. É fácil ou facilita a descoberta de cooperações entre empresas, entre pessoas. Facilita o desenvolvimento de um protótipo, porque a pessoa está lá no dia a dia, vai esboça algumas telas, mostra para os stakeholders, fala isso que vocês gostariam de ter. É uma forma de você desenvolver protótipo também usando a etnografia. E descobrir coisas importantes que às vezes entrevistas ou outros métodos omitem. Você conversar com a pessoa, entrevistar é uma coisa, você observar o dia a dia do trabalho dela é outra. Então, você pode descobrir coisas importantes que às vezes você não teria se você simplesmente entrevistar e perguntar diretamente. Então isso está no capítulo 4 também, mas especificamente as técnicas de licitação de requisitos, ou as técnicas de descoberta de requisitos, estão na seção 4.5 do capítulo 4. E é isso.